A literatura brasileira entre os anos 1950 e 1970. Contexto de produção. Sensível ao impacto dos impasses históricos de um mundo dividido pela Guerra Fria, o Brasil passou de meados da década de 1950 até o final de 1970 por dois períodos distintos, que cada um, a seu modo, causaram impacto na cultura do país. O primeiro período, no ano de 1956 a 1961, foi o período do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Sinal JK. O presidente JK organizou o novo projeto de Brasil, que marcou o seu governo. Nele, implementou-se um modelo de crescimento centrado na atração de empresas estrangeiras, a fim de fazer o país ingressar mais rapidamente no mundo desenvolvido. Como resultado desse processo, destacam-se, além da euforia desenvolvimentista, a grande dependência do capital externo e a intensa transferência de trabalhadores rurais para as grandes cidades. Resultou-se dele ainda a importação de bens culturais, que pode ser percebida, por exemplo, na mistura de referências nacionalistas e importadas, que começam a ocupar um espaço importante na cultura brasileira. Em 1964, teve o segundo momento histórico, a ditadura militar. Nesse ano, após um período de instabilidade política, as classes conservadoras, temendo a aproximação do país com os países socialistas, apoiaram o golpe de Estado que iniciou o regime militar. Em 1968, instaurou-se um período de grande repreensão aos que eram contra o regime militar, com opositores sendo torturados e exilados. Meios de comunicação e artistas ficaram submetidos à censura prévia, que proibiu inúmeras publicações. A partir de 1978, começa a ocorrer um processo de redemocratização. Nesse período, a má condução da economia, as greves de trabalhadores, o fortalecimento de lideranças políticas civis e o clamor popular foram alguns dos fatores de pressão contra o regime. Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência da República, o primeiro civil desde 1964, iniciou-se o restabelecimento da democracia no país. A literatura produzida neste longo período é variada e heterogênea, com um caráter
cada vez mais urbano, capta os desafios desse mundo marcado pela desigualdade e pela velocidade das transformações. A partir de 1960, não se pôde mais falar em uma geração de artistas, mas sim de grupos, tendências e movimentos. O estatuto do livro também mudou, uma vez que ele se inseriu em um contexto de culturas de massa. Vejamos algumas vertentes na prosa e na poesia da literatura brasileira entre os anos de 1950 e 1970. Novos caminhos literários. Na prosa, destacam-se duas tendências. Uma, expressão mais introspectiva, que explora as dimensões psíquicas do eu. E a outra, que descreve a realidade de modo direto e documental. Na poesia, sobressaem três movimentos: o concretismo, o neoconcretismo e a poesia marginal. Prosa, introspecção e realidade bruta. No conto, uma das linhas mais cultivadas é a exploração de acontecimentos cotidianos, revelando aspectos da realidade da vida nas cidades grandes que passam ao largo da percepção comum. Um escritor importante dessa tendência é o paranaense Dalton Trevisan. Por extrair situações banais, significados universais. É o caso, por exemplo, do conto O Ciclista, no qual um trabalhador comum enfrenta com sua bicicleta o perigoso trânsito da cidade. Em outra vertente, o elemento oculto sob a aparente normalidade da vida diária é o próprio absurdo. Nesta tendência, destaca-se Lígia Fagundes Telles. No conto As Formigas, elementos corriqueiros ganham valor simbólico e evidenciam a vulnerabilidade das personagens
até então tranquilas em sua rotina. O romance trilha caminhos semelhantes ao do conto. No romance, as meninas também se verifica o estilo minucioso da prosa de Lígia Fagundes Telles, ao explorar a dimensão psíquica de suas personagens. No livro, conta-se o percurso de 3 jovens que se conhecem em um pensionato de freiras em São Paulo, durante o período militar. Ao longo da narrativa, o leitor observa a realidade da cidade grande a partir da ótica de cada personagem. Uma, oriunda de família tradicional. Outra, participante de grupos políticos de esquerda. E outra, viciada e com o sonho de se tornar modelo. Lorena Vaz Leme. Mergulho na banheira. Delícia, delícia. Abro a torneira de água fria. Calma, Lorena Vaz Leme, calma. Melhor começar pelo elevador. Você acabou de entrar no elevador, sozinha? Lógico, sozinha. Mas por que ele não entra comigo? Não se esqueça de que sou casado, minha querida. Não podemos nos arriscar. Abro o frasco e despejo sais na água. Perfume de eucalipto, ainda o falso bosque, espuma. Mas não é deprimente esse medo que ele tem de ser pilhado? Sugere a máscara e tem horror de máscara. Queria apenas ser verdadeira, honesta. O mundo burguês é o mundo das aparências. Leão repetiu não sei quantas vezes. Eu e MM pertencemos à burguesia. Logo, estamos condenados a esse mundo. Mas estamos mesmo? Essa viagem interior da personagem, que se perde, por vezes, em seus desvaneios, constitui uma opção radical da novela Um Copo de Cólera, de Raduana Sá. O enredo é simples. Após uma noite de amor, um casal toma calmamente o café até que a situação resvala para uma intensa discussão entre eles, trazendo à tona sentimentos e frustrações. O sentimento de fúria despropositada encontra uma equivalência
na forma pela qual o texto é narrado. A cidade violenta, também a cidade decadente, contaminada pela corrupção e pelo crime, que atravessa todas as classes sociais, é a matéria de vários romancistas, como Rubem Fonseca. Inspirado em uma atmosfera de detetives e delinquentes, tomada de empréstimo do cinema estadunidense, o autor escreve narrativas que se estruturam como romances policiais. O maior valor de sua obra encontra-se justamente no retrato da sociedade brutalizada que está por trás do crime. A violência cometida por motivos geralmente banais é um índice de uma sociedade que toma o valor humano como objeto inexpressivo. Poesia concreta. Acreditando em um futuro promissor e industrializado para o Brasil, as elites econômicas financiaram, em 1951, a primeira Bienal Internacional de São Paulo. A aproximação entre a arte e o design, a rejeição da arte figurativa e sentimental, que ainda desfrutava de grande aceitação por parte do público, e a busca de uma nova linguagem que expressasse as perspectivas do mundo contemporâneo, passaram a representar o ideal estético de uma geração de novos artistas e escritores. Mais tarde, em 1956, ocorre a Exposição Nacional de Arte Concreta. Primeiro encontro no qual a arte e a poesia concretas surgem de modo organizado e em um todo coerente. Foram expostos cartazes poemas, obras pictóricas, esculturas e desenhos, além de ocorrerem palestras e conferências. Das discussões em torno da arte concreta, desponta em São Paulo o concretismo, cuja proposta era romper com a poesia de cunho sentimentalista e subjetivista. Em oposição a essa perspectiva, os concretistas elaboravam uma poesia feita com palavra-coisa, uma poesia que fosse um objeto em si e por si mesma. A obra apresenta elementos emblemáticos do concretismo, a procura pela exploração máxima da relação entre o sentido, o som e a imagem de um texto e a supressão do verso tradicional. Observe. A composição gráfica forma a palavra lixo. Esse é o sinal.
a partir da repetição da palavra luxo. Esse é o sinal. Criando uma oposição entre termos com o objetivo de tecer uma crítica contra a sociedade de consumo que gera cada vez mais lixo. Poesia neoconcreta. O surgimento da poesia concreta provocou adesões e reações. No Rio de Janeiro, 7 expositores da primeira exposição da arte concreta do ano de 1957 lançaram um manifesto. O Manifesto Neoconcretista, no qual fazia um ataque direto à estética que concebia o texto artístico em e por si mesmo. Para estes artistas, a arte não poderia ser reduzida à categoria de objeto ou de máquina. A realidade do homem moderno deveria ser representada por uma experiência entre sujeito e texto, e não pela palavra tomada uma coisa absoluta. Mentor intelectual do manifesto, o poeta Ferreira Goulart foi ao longo do tempo conferindo um teor mais politizado à sua produção literária, distanciando-se da concepção pregada pelos concretistas. Em 1975, escreve Poema Sujo, livro que no conjunto constitui uma espécie de poema-testemunho, um registro de um mundo que se desfazia diante das atrocidades das ditaduras militares. Elaborado a partir de vários fragmentos que compõem uma espécie de narrativa pessoal, o poema sujo pode ser interpretado como uma luta contra a perda da identidade de alguém que se encontra em uma realidade desumana, corrompida e violenta. Essa tonalidade política surgirá como uma constante em futuros poemas de Goulart, junto com outros interesses, como a evocação de um ambiente lírico em que a memória procura por situações, personalidades e espaços perdidos no tempo. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Poesia marginal. Nos anos 1964 a 1985, a ditadura militar comandou o país. Foram muitas as imposições e a censura a canais importantes para a produção e a circulação de arte e literatura. Esses ambientes de restrições fez surgir uma literatura de contestação que circulava de modo marginal
em cópias mimeografadas em pequenas publicações caseiras. Esse é o mimeógrafo. E que utilizavam linguagem direta e curta, com formas de expressão que lançavam mão tanto da coloquialidade quanto das referências à cultura erudita. O poema a seguir, de Rubens Rodrigues Torres Filho, representa uma espécie de autodefinição e de protesto dessa geração que, com uma capacidade de observação aguda da realidade, tomou para si a tarefa de resistir às formas de dominação, sejam elas políticas ou econômicas. Inserida na lógica da contracultura, a poesia marginal utiliza uma linguagem entre o sério e o cômico, entre o reflexivo e o cotidiano, distanciando-se da literatura prestigiada pelo pensamento conservador. No poema de Paulo Leninski, o tom de brincadeira com a cultura tida como elevada, cultuada pelas elites, evocada pela imagem do grande poeta inglês do século XIX, mostra uma vertente satírica da poesia desse período e da quebra de padrões distante das formalidades legais. Sugere um comportamento que se opõe à obediência às regras. De certo modo, o poeta marginal é aquele que deseja para si uma vida de confronto em relação aos valores que a sociedade, anestesiada pela repreensão política, defendia. Apesar do tom muitas vezes satírico da poesia desse período, muitos poetas que surgiram a partir dos anos de 1960 estabeleceram um diálogo com a tradição, ao mesmo tempo que buscavam espontaneidade na linguagem. Os escritores dessa época estabeleceram um contato estreito com as obras nacionais e estrangeiras que antecederam essa geração. Esta aproximação é responsável por uma das grandes marcas da literatura das últimas décadas, a incorporação da diversidade de referências literárias e culturais.